Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos falar aí do que é que foi hoje, como é que foi a movimentação do mercado, o que a gente fez, o que a gente não fez. Se você não é aluno, você perdeu. Hoje tivemos uma baita de uma aulona na manhã, foi das 9h30 até mais de 11h30 da manhã, com mais de 2 horas de aula acompanhando o pregão ao vivo. Fiz a minha operaçãozinha ao vivo. Infelizmente foi pequena porque a gente estava esperando a confirmação da compra que não veio, né? Então a gente não fez a operação aqui no final. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e também falar aqui um pouco dos outros, né, galera? Então, bora já deixar aquele like, curtir o canal, que isso aí ajuda demais na nossa jornada e ajuda que esse canal chegue a mais pessoas, além de vocês, que muita gente chegou até o canal por causa de likes que as pessoas deram e acabou recomendando o canal. E aí, se você quer participar, ainda dá tempo. Clica nesse QR Code que está aqui no seu canto, que através dele você vai ter acesso ao treinamento e lá no treinamento você vai receber o link da nossa aula que nós teremos semanalmente. Ficou definido com a galera, vai ser às terças-feiras, tá, galera? Então, às terças-feiras até dezembro a gente vai ter a nossa aula aí durante a manhã, durante o pregão, tirando dúvidas, falando das movimentações, acompanhando, batendo papo, que também é legal, né? Que até a gente estava conversando, bater papo ajuda a tirar um pouco a ansiedade de você querer estar sempre operando, então a gente tem tudo isso. E a aula vai automaticamente para a plataforma depois que ela é gravada, tá? As aulas são gravadas. Bora lá então falar do índice, né, galerinha? Vamos aproveitar essa movimentação em cima do estudo que a gente tinha feito ontem, né? A visão que a gente tinha era compra, tá? O que aconteceu para a gente não efetuar a compra logo que ele veio aqui nessa região? Primeiro, ele passou direto desse Fair Value Gap, né? E aí a gente ficou um pouco... Estava analisando o preço, né? E aqui a gente estava aguardando por uma quebra de estrutura para fazer essa compra. O que aconteceu... Não o que aconteceu, porque também nós não tivemos quebra de estrutura, né? Mas o que aconteceu que eu quero falar para vocês? Eu acabei fazendo uma venda, né? Quando ele, afinal de contas, a gente estava a favor do movimento, ele fez um drop, base drop. Quando ele subiu, eu acabei vendendo aqui e saí curtinho aqui, ó, deu 125 pontos, tá? Eu acabei saindo na volta. E aí é o que eu falo, tava explicando pra galera, né, durante a aula. Isso aí eu tava ao vivo, eu fiz o pregão durante a aula, né? Hoje a aula foi com Profit na tela, não com TradingView. Fiz lá, operei no teste da mesa, a galera viu os meus 2 stops lá na Take Profit não, na My Founded Futures, que eu tô fazendo o teste. Acabei tomando 2 stops nas compras lá no Nasdaq, aí eu fechei ela, depois eu postei até ali no grupo, aí eu no teste da Bullenox fiz 300 e poucos dólares e na PA fiz 426 dólares hoje na conta PA, vendendo, né? Depois que o preço teve resistência, não foi. Para cima a gente seguiu o fluxo baixo. Acabei vendendo na PA e deu aí 420 dólares, um resultado muito bom. Mas vamos lá, o problema do índice é que ele ficou travado nesse range aqui, ó. Ele não teve uma renovação de estrutura. Então assim, ó, como ele abriu, né? Eu estava explicando isso para a galera na aula. Ele abriu já estopando aquela galera que estava comprando aqui, ó. Galera que abriu o dia comprando, ele já voltou estopando. Só que ele não deu chance para vender, porque ele não fez pullback para a gente dar continuidade nessa venda, né? A gente não vai vender aqui, porque aqui já está barato. Apesar dele já ter rompido essa região aqui, isso aqui ainda é zona de liquidez. A gente não vai sair vendendo fundo, né? A expectativa era ver aqui embaixo e aqui na Golden Zone para comprar. Aqui foi onde deu a compra, né? Bom, a gente estava trocando ideia, ele consolidou aqui, teve absorção,
né, do volume, só que a gente não pegou, a gente tinha a ideia de que ele fosse fazer esse movimento aqui, ó, para nos dar a compra, essa aqui, só que fazendo uma estrutura interna, coisa que ele não fez, né? O índice ele não quebrou nenhuma estrutura interna. Para vocês terem ideia, a estrutura que ele quebrou depois foi aqui, ó, quando ele fez isso aqui. E aí você ia fazer uma compra aqui para pegar essa merreca aqui já 4 horas da tarde, não vale a pena. O resto seria arriscar a venda aqui nessa base, para tentar ir até o fundo, que iria pagar pouco, ou o mais correto foi a compra aqui, que a gente acabou ficando de fora, né? Infelizmente. O que a gente tem analisando o índice aqui agora, tá? Isso a gente estava falando lá na aula, que é o seguinte: nós tivemos uma quebra de estrutura aqui do preço, né? A gente teve um topo fundo, um choque, e aí ele veio, criou liquidez interna, veio na zona de demanda pegar liquidez. Agora a gente tem que analisar qual sentido. A abertura do pregão amanhã aqui, ó, vai ser muito importante. Por quê? Se ele segura aqui e quebra a estrutura, a gente dá sequência na baixa. Se ele passa batido daqui, aí nós temos a virada da estrutura para ir buscar o outro lado desse canal que a gente tinha marcado aqui, as regiões de liquidez do varejo, né, galera? Então a gente tem aqui espaço lá para cima, inclusive tem alvo bem lá em cima. Ó, tenho que deixar marcado esse cara aqui, né? Eu tenho um alvo para ir buscar, tem 2 lá, inclusive. Então o que a gente tem que aguardar? Ver essa estrutura, né? Porque eu tenho agora esse range aqui. Se ele voltar mitigando aqui, eu vou ver como que ele reage nessa região aqui. Se ele bater aqui e reagir, eu tenho uma continuidade dessa venda e provavelmente para vir testar esse fundo aqui. Agora, se ele passar batido direto daqui, eu começo a pensar para o lado de cima. Então, é isso que eu sempre mostro para a galera. Vocês têm que entender e saber o como fazer de uma forma com que vocês entendam qual que é o lado que o preço está indo. Porque o Smart Money ele é assim, ele vai dar oportunidade em ambos os lados, né? A mesma coisa que a gente estava falando, o preço despencando e deu oportunidade de compra. Por quê? Porque ele chegou numa Golden Zone compradora depois de romper uma estrutura, ou seja, a força compradora mostrou que está querendo empurrar esse preço para cima. Agora, para confirmar isso, tem que fazer isso aqui. Lembra? Quem já fez o treinamento, quem estuda Smart Money sabe, para ele confirmar um choque, ele tem que ter um boss, né? Então, aqui, ó, perceba, eu tive um choque aqui. O certo é ele romper esse cara aqui, tá? O certo é romper aqui. Porque o movimento todo é esse cara aqui. Mas, a partir do momento que ele rompe essa região interna, eu posso ficar esperto, né? Inclusive por uma venda aqui, apostando que esse preço vai cair. Só que tudo depende do quê? De como o preço chega na região. Tá? É a forma como a gente entende a forma que o preço chega na região que vai nos dar essa tomada de decisão, né? E aqui a gente está vendo, a gente tem uma zona de liquidez muito forte aqui, onde o preço já bateu 3 vezes, né? E a gente sabe, terceiro toque na linha de tendência, teve uma galera que foi venda, né? Só que, assim, muita gente não enxerga isso. E aí é como eu falei para a turma, isso aqui, ó, o preço abriu fazendo pivô, a galera sai comprando, isso aqui é stop, turma, tá? Então fiquem atentos nessas movimentações. Ó, o preço veio aqui no sell side liquidity, varreu a liquidez e começou a subir. Agora a próxima liquidez está onde? Está aqui. Eu vou esperar como que ele reage aqui. Se ele fizer uma quebra de estrutura aqui, aí eu estou vendendo.
Se ele não fizer uma quebra de estrutura aqui e passar direto, depois que ele voltar, eu estou comprando. É simples assim a tomada de decisão, tá? Então fiquem ligados nesses tipos de movimentação aí para vocês não fazerem tomar decisão errada. Eu falo, antes não tomar decisão e não fazer nada do que fazer e tomar stop de bobeira, certo? E o dólar, vamos falar do dólar hoje. O dólar hoje que ficou travado, né, turma? O dólar estava nesse range de fundo aqui. Lembra, ó, eu marquei isso aqui no estudo desse zona de cruzeiro, eu falei que ele tinha muita probabilidade de buscar essa região e ele está indo, né? Mas está indo daquele jeito, a passos de tartaruga. Então, boca seca. Então, vocês têm que estar esperto, tá? E aqui eu tenho, além desse Fair Value Gap, tem essa outra região aqui, ó. Fiquem atentos a isso, tá? Por que eu vou deixar marcado essas duas regiões aqui agora e eu não tinha marcado ontem? Porque eu achei que o preço fosse descer de uma vez. Porém, a gente está vendo que ele está numa descida de mitigação. Então, o que eu vou marcar aqui são os pontos que o preço pode parar para que vocês entendam que a zona azul também é uma região de compra e vai depender da força como o preço chega até ela. Eu falo isso agora porque como ele não rompeu essa região de liquidez, pode ser que esse rompimento dê essa oportunidade fazendo o preço chegar aqui e não fechando esse gap ainda. Ele pode subir para depois vir num segundo momento. Então, por isso que tem e a gente deixa essas duas zonas marcadas aí. Tá, galera? Então, fiquem ligados nisso. E lá na parte de cima não mudou nada, tá? Na parte de cima não mudou nada. Eu não vou deixar validado essa região aqui por conta de ser uma região ainda barata, mas vocês prestem atenção também. Eu vou deixar marcado porque é importante vocês terem atenção, tá? Nessa região de Fair Value Gap aqui, tá? Então aqui, ó, nessa zona aqui é importante também vocês atentarem porque é um reteste de fundo, tá? Então por isso fiquem atentos ali nessa região quando se o preço for até ali, tá? Então fiquem espertos. Então para o dólar, galera, é isso que a gente está analisando agora. Eu tenho os pontos lá embaixo e aqui os pullbacks estão ali em cima. Vamos ver o que ele vai nos mostrar, né? Porque eu tenho aqui uma quebra de estrutura. Tá, não é esse aqui, tá? Eu tenho aqui uma quebra de estrutura. Vou colocar aqui o break of structure, porque eu tenho aqui o fundo do shock, né? Ó, esse carinha aqui. Então agora eu estou numa quebra de estrutura, dando a segunda confirmação, né? Fez um topo, ó, topo, fundo, topo, consolidou, quebrou, voltou na zona de oferta e deu, e agora quebra a estrutura. Tá? Então a gente tem essa continuidade, beleza? Então fiquem atentos aí ao preço poder chegar nessas regiões aqui de baixo, ok? Vamos falar do Nasdaq. Olha lá, o Nasdaq hoje, eu estava com a minha visão de compra ainda por conta desse sweep que ele fez. Claro, no teste eu faço compras mais agressivas no teste, então eu pego muita continuidade assim para ver se o preço dá aquele impulso depois do sweep lá embaixo, tá? Por isso que eu acabei tomando os 2 stops, né? Eu vou botar aqui nos 5 minutos. Eu tomei um stop aqui, que eu tinha comprado aqui. Nessa passada aqui, ó, tá vendo? O preço veio, voltou e fez aqui, aí eu tomei stop. E depois eu fiz a compra de novo aqui, esperando a subida, e ele voltou e me estopou de novo. Foram os 2 stops que eu tomei não foram para cá, não foi aqui. Um primeiro foi aqui e o outro foi aqui. Então foram os 2 aqui nessa compra que eu acabei tomando stop por ter comprado atrasado. E aí os trades que eu fiz na PA foi esse aqui.
essa entrada aqui, que aí o meu alvo era aqui embaixo, só que essa descida e a volta, aí eu acabei saindo aqui nesse rompimento. Hoje eu estava com 5 microcontratos na PA, e aí por isso que deu $426 essa pequena descida. Mas o meu alvo era aqui. Meu alvo era essa mínima aqui. E se eu não tivesse protegido, ele não tivesse me tirado... Protegido não, se eu não tivesse saído aqui, tinha pago, dava praticamente $1.000 essa queda aí. Lógico, ele foi mais, né? Mas fazer o quê? O importante é $426 no bolso, né? Que é o que eu falo sempre para a turma. O que a gente está olhando agora aqui no Nasdaq? Lembrando, hoje foi troca de contrato, né? Então, o contrato novo teve uma volatilidade um pouco maior hoje, porque está todo mundo se posicionando. Eu não pensei em venda aqui porque ele tinha alvos mais lá para cima, tá? Até os desenhos estavam feitos ali no outro. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho essa movimentação aqui, ó, de descida, e agora o preço chegou na zona de oferta, tá? Tem liquidez aqui embaixo? Sim, tem muita liquidez. Se o preço continuar subindo daqui, vocês têm que ficar esperto, porque ele veio testar esse fundo e não rompeu. E aí a tendência é que ele vá usar dessa liquidez para ir para lá para cima, tá? Agora, se ele romper aqui, aí na volta a gente pode ter uma bela de uma venda no Nasdaq, tá? Então, isso é coisa que a gente vai ver só amanhã, porque dificilmente com essa movimentação, aonde o preço está, vai ter liquidez no mercado asiático para fazer alguma coisa. Então, eu acredito que ele vai trabalhar aqui dentro desse range no mercado asiático, inclusive fazendo uma mitigação até aqui em cima para depois, aí amanhã, ver se esse movimento vai para baixo ou se ele simplesmente vai esticar e dar continuidade, tá? Então, essa é a visão que eu tenho aí para o Nasdaq, ok? Então, fiquem ligados nisso daí. Deixa eu só fazer a marcação aqui que eu tinha colocado nesse cara aqui, né? E para o alvo lá em cima, eu tenho esse cara aqui. Ó, como sendo um próximo alvo. Lembrando, tá? Esse próximo alvo aqui, ele corre um sério risco de ser liquidez de continuidade por conta disso aqui, ó. São 4 topos, né? 1, 2, 3, 4 vezes que o preço bateu ali e segurou. Então, aqui atrás tem uma piscina de liquidez monstruosa, tá? Então, fiquem ligados nessa movimentação aí. E o euro? O euro hoje fez, ó, a movimentação do sweep, deu a compra, tá vendo? Ó, a mesma coisa que eu falei no índice, ó, ele faz a liquidez interna, depois aqui na abertura de Londres, deixa eu só aumentar que vai ficar mais fácil aqui para vocês enxergarem. Ó, ele faz a liquidez, ele forma a liquidez do mercado asiático, depois quando abre Londres, ele pega de um lado, busca a liquidez lá do fundo, e aí ele deu a compra para bater no alvo. Aqui foi um belo de um trade que deu ali logo na abertura de Londres, e depois em Nova York, acabou dando, logo cedo teve notícia das 9h30, ele acabou dando essa venda aqui, que ele já tinha feito essa quebrinha de estrutura, ó. E aqui ele deu a venda zone to zone, tá? Então, esse foi a movimentação do euro aí. O que agora a gente tem nessa movimentação? Atenção a esses cantos aqui de baixo, tá? Eu ficaria esperto agora com esse Fair Value Gap aqui, tá? Essas regiões aqui são as regiões prováveis do preço ir testar. E ainda assim temos, né? Aqui a gente vê que já foi mitigado nessa violinada que ele deu ali atrás. Então,
nós estamos tendo uma possível quebra de estrutura aqui, tá? Então agora a gente tem que pensar num pullback desse euro aqui para baixo, tá? Então fiquem ligados nessa movimentação, ok? E para a gente finalizar falando do ouro, o ouro também segue indo, né, para baixo. Depois dele ter batido máxima histórica, o que nós tivemos aqui, ó? Sell side liquidity, consolidação, e aí olha só o movimento clássico do Smart Money. Ele perde o fundo, volta, testa, e aí dá a venda até o próximo ponto, tá? O que a gente tem que aguardar aqui agora? Essa movimentação que ele está fazendo. Chegar aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gapzinho aqui, onde ele pode dar continuidade nesse movimento. Muito cuidado, porque o vendedor já demonstrou força, ok? Ele já perdeu aqui, ele já perdeu aqui, ele já perdeu aqui. Então, tomem cuidado em achar que esse preço pode ir lá para cima. Pode, sim, mas eu ficaria mais esperto pelo tamanho do espaço que o ouro andou até agora e a forma como ele ficou esticado. Então, eu esperaria alguma coisa, se não tiver uma sinalização de venda aqui, que vocês esperem pelo menos uma possibilidade de compras ali mais para baixo, tá? Fiquem ligados nisso daí. E aqui, ó, aqui seria um ponto, ó, se ele perdesse esse fundo aqui, aí sim você teria uma próxima ponto para arriscar uma venda nessa continuidade aqui. Certo, galerinha? Então era isso, turma. Mais uma vez, valeu. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão. Um grande abraço e até o próximo estudo.